Pessoal, vamos fazer agora um resumão da 12ª e da 13ª rodada. Vamos começar pela 12ª, é claro. 12ª rodada que não foi muito legal para os times cariocas. Todos eles empataram. Vamos lá. Fluminense empatou com vitória de 1-1. Um jogo que tecnicamente para o Fluminense foi horrível, mas o resultado foi bom, trouxe um resultado que o jogo foi lá na Bahia. Mas vamos falar, Fluminense no primeiro tempo não esteve bem. Não conseguia fazer uma transição do campo de defesa para o campo de ataque. Errava muito espaço. Tanto é que aos 5 minutos, gol de Max Biancucci, exatamente numa falha da saída de bola do time tricolor. Fluminense esse que não conseguia em momento algum fazer alguma jogada no primeiro tempo. E foi abafado o tempo todo por um time veloz e muito bem armado pelo Caio Júnior do Vitória. Time esse que tem um dos artilheiros do campeonato, que foi ultrapassado agora por William, que é o Max Biancucci. O time rodando muito, teve que fazer algumas substituições, porque não foi bem na última rodada. Então Renato Cajá perdeu sua posição no time, mas tinha muito volume. Segundo tempo, o Fluminense já voltou com outra postura. O Vanderlei Luxemburgo conversou com o seu time. Vamos adiantar um pouquinho. Ele entrou no time com Eduardo, um jovem valor. Ele entrou no lugar de Felipe. E aí o Fluminense começou a ter um pouquinho mais de velocidade. Começou a ter mais jogadas pelas laterais. E aí pressionou, meio que na força, na vontade. Aquele negócio, a estigma do time de guerreiros. E aí, num lance fortuito, jogo pegando fogo, bola sobra para Fred e Fred vai lá e empata o jogo. Fred esse que ainda no final do jogo teve uma grande chance, no último minuto, no último lance do jogo, testou na trave. O Fluminense trouxe um bom resultado, porém eu não vi ainda evolução no trabalho de Vanderlei Luxemburgo. Curto tempo? É um curto tempo, mas já deveria estar aparecendo alguma coisa. O time ainda, eu achei um time meio que conturbado em campo, um time preso à marcação, sem velocidade, sem dinamismo no meio de campo. Vamos ver, o Fluminense tá indo aí no trancos e barrancos, mas esse resultado foi bom, trouxe um pontinho. Um pontinho esse que deu uma afastadinha na 12ª rodada da zona de rebaixamento. Mas vamos agora falar do jogo do Vasco. O Vasco que pegou a Ponte Preta em São Januário. O Vasco que veio que veio, a torcida foi, apoiou o time, mas o Vasco não foi bem. Foi um jogo truncado, um jogo, alguns momentos feio. A Ponte Preta veio marcando muito, ficou muito no seu campo defensivo. O início logo, o Vasco foi pra cima, tentou, abafou, mas sem penetrar dentro da defesa do time da Ponte Preta, o time da Macaca. E aí o que aconteceu? O Juninho estava muito bem marcado, o Vasco tentava jogar, aí apareceu o lateral Hilton, Hilton, é esse nome, é o peruano. Ele começou a aparecer bem no jogo, tanto é que foi um desafogo para o Vasco. Bom, daí que surgiu algumas das melhores jogadas do Vasco, mas essas jogadas não eram efetivas. E ainda teve um pênalti, Juninho Pernambucano, que não estava bem nesse jogo, perdeu um pênalti. Mas aí veio novamente André e conseguiu fazer um gol, 1-0 para o Vasco. Porém, no segundo tempo, o time da Ponte Preta voltou um pouco mais ligado, buscando o empate. E aí veio com o William, um dos artilheiros do campeonato, empatou o jogo. E ainda teve a chance de fazer o segundo gol. Mas era um jogo truncado, o jogo foi o tempo todo muito preso na marcação, principalmente pelo lado da Ponte Preta, que após o gol, aí que se retrancou, se segurou mais, o Vasco tentou uma pressão final, mas cometeu muitos erros de passe no final do jogo. Éder Luiz muito bem, mas no final deu uma cansada. E aí o Vasco, infelizmente, para a torcida vascaína, não conseguiu a vitória. Vitória essa que era importante nesse momento para o Vasco. Agora vamos falar do jogo do Flamengo. Flamengo e Portuguesa no Mané Garrincha. Esse jogo tem uma história que a gente tem que puxar 10 anos atrás. Lauro, goleiro da Portuguesa, na época goleiro da Ponte Preta. 44 do segundo tempo. 46 do segundo tempo, Flamengo e Ponte Preta lá no campo da Macaca. Ele vai em 2013 e faz o gol de empate em cima do Flamengo. E agora, 10 anos depois, mais uma vez Lauro é protagonista
do empate contra o Flamengo. Aos 48 minutos do segundo tempo, bola alçada na área, gol de Lauro. Lauro empatou o jogo. Mas vamos falar lá desde o início. O Flamengo teve mais posse de bola, teve domínio de jogo, presença. Um time estava bem postado em campo, mas faltava fluidez no jogo do Flamengo. Faltava aquele passe refinado para exatamente finalizar o jogo, matar o jogo. E aí o Flamengo, que tinha mais volume de jogo, conseguiu um pênalti. Pênalti esse convertido por João Paulo, lateral esquerdo. 1-0 e o Flamengo foi levando. O Flamengo botou no segundo tempo Paulinho. O Flamengo conseguiu repetir o seu time. E aí o que aconteceu? No finalzinho, como eu já falei, Lauro empatou. Foi um péssimo resultado do Flamengo. O Flamengo era o mandante. O Flamengo que pontuou, tá beleza, que nem o Fluminense. Mas ali, nessa 12ª rodada, estava próximo do Z4. Resultado desse injusto, a meu modo de ver, porque o Flamengo teve mais posse de bola e foi mais time. Porém, num lance fortuito, excelente para o goleiro Lauro, foi lá. Agora vamos falar do líder do campeonato, time do Botafogo. Foi até Belo Horizonte, lá no Estádio Independente, lá no Horto, contra o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. O que acontece? Sidorf sentiu um desconforto muscular e foi poupado desse jogo. O Botafogo veio como líder do campeonato, pegando, como eu falei, o campeão da Libertadores. Foi um jogo até um certo ponto aberto. O Botafogo começou bem, mas o time do Atlético foi pra cima. Muito volume de jogo, parecia o time da Libertadores. Porém, senti um pouco a falta de Bernardo. Bernardo que Luan jogando no seu lugar, bom jogador, mas não tem a velocidade, não tem a técnica que o Bernardo tem. E a facilidade dele chegar muito rápido na área. É um jogador muito veloz. E isso fez um pouquinho de diferença. Mas o time do Atlético com um volume de jogo bom, indo pra cima, forçando o Botafogo. O Botafogo esse estava muito bem postado defensivamente. O Botafogo conseguia, veio numa proposta de jogar no contra-ataque, encaixava seu contra-ataque, o Lodeiro muito bem. Repito, o Uruguai jogou muito bem. Vitinho dando muita velocidade. Rafael Marques, como tem feito bastante gols, foi bastante marcado nesse jogo. Mas é aquilo, segurava sempre dois marcadores com ele. E isso ajuda na fluidez do time. E aí a transição do Botafogo também estava muito rápida. O Botafogo tomava a bola e chegava rápido, mas era um jogo aberto. Só que aí, num lance de escanteio, veio o gol de Elias. Elias parece um iluminado. Todo jogo que ele entra, faz gol. E ele entrou no lugar de Sidorf, entrou no lugar da estrela maior. Num escanteio, raspou 1-0. O que parecia? Poderia, de repente, isso atrapalhar o Atlético? Não, o Atlético foi para cima. O Atlético com o Ronaldinho, enfiando a bola pelo meio, distribuindo bem o jogo. Jô muito forte, segurando, Tardelli botando velocidade pelas extremidades e o Luan jogando bem. E aí o time encaixou e botou o Botafogo para trás, botou o Botafogo todo no seu campo defensivo. O que aconteceu? Uma falta, Ronaldinho Gaúcho mostrou toda a sua classe e empatou o jogo, 1-1. Jogo esse que foi pro segundo tempo e prometeu mesmo. O jogo continuou no mesmo nível técnico, um bom jogo. Os dois times jogando muito bem, foi um jogo mais aberto, o Botafogo um pouco mais retraído, acho que sentindo a falta de Sidorf, que é aquele cara que é um treinador dentro de campo. O Botafogo deu uma recuada, porém era sempre efetivo nos seus contra-ataques, tanto é que num deles, numa jogada que foi um contra-ataque, originou o lateral com uma chegada rápida do Botafogo, uma troca de passes, a bola caiu na pé de Lodeiro, o Lodeiro que dá um corte no seu back e bate muito bem, um golaço. Vitor não teve chance nesse lance. E aí, mais uma vez, o Botafogo deu uma recuada essa que trouxe o time do Atlético. O Atlético foi pro abafa. Teve jogada com o Jô, Jefferson fechando o gol, fez pelo menos 4 grandes defesas. Vitor também fez 2 grandes defesas, mas no segundo tempo, Jefferson teve que trabalhar. Só que no último minuto, parece que virou um estigma para os times carioca. No último minuto, uma bola alçada na área, Luan empata o jogo. Resultado esse que não foi bom para o time do Botafogo. Por quê? O time do Cruzeiro tinha empatado também. O Botafogo já sabia do resultado do Cruzeiro, tinha que ter ganho, que aí seria líder
absoluto do campeonato. Mas tudo bem, pegar o time do Atlético lá dentro é difícil. Galera, os times cariocas na 12ª rodada todos empataram, ficaram ali numa posição. O Botafogo conseguiu se manter ali, ó, líder do campeonato, junto com o Cruzeiro. Já o time do Flamengo e Fluminense ali próximo do Z4 e o Vasco ali no meio da tabela. Agora vamos ver o que aconteceu no próximo bloco. Vamos ver o que aconteceu na 13ª rodada. Galera, daqui a pouco estamos de volta.